Eu gostaria de falar sobre um tema que de algum modo foge um pouco do tema recorrente nos dias de pandemia, porque se tem falado muito sobre isolamento social. Só que o isolamento social, a grosso modo, é o isolamento das funções e das coisas as quais nós cotidianamente acabávamos tendo que entrar em relação, mas que eram coisas cuja intimidade não era relevante do ponto de vista mais pessoal e subjetivo. Há uma necessidade maior em dias como os nossos de que nós venhamos a fazer um isolamento do trabalho, das relações estabelecidas no trabalho, das relações estabelecidas nos estudos, das relações de amizades, e que, de algum modo, nós acabamos nos isolando dessas relações, mas não nos isolamos das relações que estabelecemos na intimidade da nossa casa. E talvez a grande questão para a gente poder pensar é que essas relações com as quais, por vezes, nós temos que lidar, que são as relações cotidianas com as pessoas que em tempos não de pandemia, mas em tempos considerados normais, nós não passamos talvez tanto tempo junto com essas pessoas, e isso de algum modo revela que há um certo limite dessas relações, porque nós temos percebido que há uma grande dificuldade de nos relacionarmos por mais tempo com as pessoas com as quais convivemos e que passamos muito tempo juntos com elas. À toa, por exemplo, o aumento de feminicídios, de violência doméstica, e o quanto que nós precisamos entender que o convívio, por vezes, ou melhor, na maioria das vezes, não tem sido saudável. E basta um momento em que a gente precisa intensificar essa relação para perceber que essas relações apresentam desde quando fragilidades. E essas fragilidades só não eram vistas e percebidas antes porque não havia uma intensidade dessas relações. Porém, agora forçadas por uma pandemia, se revela o quanto que elas são adoecidas. Portanto, não se está aqui falando de isolamento social, mas de relação social que agora, de forma mais intensa, se exacerba exatamente as dificuldades das relações com as pessoas com as quais temos convivido mais tempo. E o quanto que nós precisamos aprender a arte da convivência. Então as relações se complicam e são relações as mais diversas, relações entre irmãos, relações de pais para com seus filhos, de filhos para com seus pais, relações amorosas, casamentos e tudo mais. Talvez esse seja o grande dilema para se pensar, o isolamento que não é necessariamente um isolamento de todos ou uma solidão, mas é forçadamente uma relação com maior intensidade, com maior duração de tempo, com as pessoas com as quais nós convivemos, mas talvez não passamos tanto tempo assim como temos passado. E essa pandemia nos ensina o quanto que nós precisamos aprender muito sobre relações e como nos relacionar uns com os outros, sobretudo com aquelas relações que nós julgamos em discurso serem as mais importantes e relevantes, que são as relações familiares. Pense nisso.